Vamos lá, vamos iniciar. Pode seguir, professor. Pronto, vamos lá, vamos seguir o estudo e vamos agora estudar o direito de representação. Esse assunto é bem simples, não é complexo, tem aproximadamente 6 artigos e está lá no artigo 1851 a 1856. O artigo 1851, ele dá o conceito do direito de representação. Ele dá o conceito do direito de representação. O que é que ele diz? Ele diz assim: dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. Esse artigo 1851, ele nos fornece muitas informações para a gente compreender o que é a representação. Pois bem, a representação, senhores, é a forma que o código encontrou de atenuar a regra de que o mais próximo exclui o mais remoto. É uma forma do Código Civil quebrar essa rigidez, trazendo para herdar herdeiros que não herdariam se não tivesse a representação. Ora, o direito de representação, portanto, deixa eu admitir mais um aqui. O direito de representação, portanto, ele possibilita que herdeiros, mesmo em um grau distante, venha a herdar no lugar do herdeiro falecido. Daí o nome representação. Portanto, a regra de ordem de vocação hereditária do Código Civil, ao prever que o herdeiro... O Cristiano tem um tique, né? Ele passou vários vídeos e ele fazendo assim. É? Ele canta aí. Nossa, eu tava com ele. Ele tá com o não foi? Daí Marília, desliga teu áudio. Então vamos lá, gente. Então, gente, para atenuar a rigidez dessa regra, a lei, o artigo 1851, confere o direito de o sucessor de um grau mais distante a participar da herança ao lado de herdeiros de um grau anterior. Ou seja, a representação nada mais é do que a possibilidade de a lei chamar certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos em que sucederia se esse parente fosse vivo. Portanto, a representação, a sucessão por representação ou por estirpe ocorre quando a lei chama certos parentes do herdeiro falecido a suceder em todos os seus termos em que sucederia o herdeiro se vivo fosse. Portanto, o direito de representação nada mais é do que uma exceção à regra de que os herdeiros mais próximos excluem os mais remotos. Concordam comigo? Senhores? Senhores? Sim, professor. Não é? Portanto, a representação ou a sucessão por representação ou por estirpe nada mais é do que uma exceção. Uma exceção a qual regra? A regra de que os herdeiros mais próximos excluem os mais remotos. Agora, essa representação, ela é de aplicação limitada, como eu coloquei no tópico 2. Por que ela é de aplicação limitada? Quem me diz isso aí? Quem me responde? Quem é que me responde? Por que ela é de aplicação limitada? Alguém pode me responder? Porque
a regra da sucessão por representação é de aplicação limitada. Quem pode me responder? Vamos lá, Suzana. Mateus, Lara, Sâmia. Quem pode me responder? É na linha descendente, não é não? Isso, porque ela só tem aplicação na linha descendente. Não há o direito de representação na linha ascendente. E tem mais outra informação. Essas regras da sucessão por representação, elas só incidem na linha descendente e no campo da sucessão legítima. Porque na sucessão testamentária, quem vai indicar o substituto para o caso do herdeiro inicialmente não querer ou não puder aceitar é o autor da herança, é o autor do testamento. Por isso que se diz que as regras da sucessão por representação incidem restritivamente no campo da sucessão legítima e na sucessão dos descendentes. Não há que se falar representação na linha ascendente. Acompanhe comigo o artigo 1851. Ele diz assim, o artigo 1851 do Código Civil. Alguém pode ler para mim? Ele diz assim: dá-se o direito de representação quando a lei, perceba que é a lei que chama o herdeiro mais distante a suceder, por isso que é uma exceção a regra de que o herdeiro mais próximo exclui o mais remoto, porque aqui nós vamos ter herdeiros mais distantes, mesmo assim herdando por conta da representação. Então é a lei que chama certos parentes do falecido. Então imagine o caso de o autor da herança ter deixado 5 filhos. Se um filho é pré-morto, os filhos desse filho pré-morto, ou seja, os netos, vão herdar o pai representando-o e recebendo exatamente o que ele receberia. Perceba que os filhos aqui, os netos, na verdade, eles são herdeiros em grau mais afastados do que o pai, porque o pai é herdeiro em primeiro grau. Mesmo assim, eles vão herdar para atenuar a regra, atenuar os rigores de que o herdeiro mais próximo exclui o mais remoto. Portanto, esse artigo 1851, além de dar o conceito do direito de representação, ele define o campo de incidência da representação, que só ocorre na sucessão testamentária e também na sucessão dos descendentes, que é a regra do 1852, quando ele diz o direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Perceba que o código aqui é bastante incisivo, né? Ele diz, mas nunca na linha ascendente. Portanto, não há, e a gente estudou isso na aula passada, não há que se falar do direito de representação na linha ascendente. Contudo, é possível, é plenamente cabível a transmissão, tanto na linha descendente quanto na linha ascendente. Não há limites ao direito de transmissão. Na representação há limites, porque ela só incide na sucessão testamentária e só incide na linha reta descendente. Ok? Posso seguir? Posso seguir, senhores? Pode seguir, professor. Estão entendendo, né? Da mesma forma, outra limitação, na linha descendente, quando o artigo 1852 diz assim, que o direito de representação dá-se na linha descendente, mas nunca na ascendente, sem limitação de grau. Ele está querendo dizer, portanto, que não há direito de representação na linha ascendente. E na linha reta dos ascendentes, essa linha reta, ela não sofre qualquer limitação. Lembrando que não há limites ao direito de transmissão, só há limite ao direito de representação. E aí vem o 1853 com mais uma limitação. Quando ele fala que na linha
transversal, estudamos isso na aula passada com relação à sucessão dos irmãos, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmão do falecido quando com o irmão destes concorrerem. Perceba que aí, senhores, que o direito de representação na linha transversal, ou seja, na concorrência com os irmãos, o direito de representação só ocorre em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando com irmãos eles concorrerem. Então, olha o exemplo que eu coloquei aí. Vocês estão acompanhando o exemplo? Olha o exemplo. Gravei aí de amarelo. Estão acompanhando? Estão acompanhando, senhores? Sim, professor. Vamos lá, olha o exemplo que eu coloquei. Então vamos lá. Assim, se o autor da herança deixou 2 irmãos, sendo um deles pré-morto, e este tendo deixado um filho, sobrinho do falecido, não teria acesso à herança se não fosse a regra da representação, né? Aí por conta da representação ele vai herdar. Perceba que aí atenuou a regra de que o herdeiro mais distante, de que o herdeiro mais próximo exclui o mais distante. Mas em razão da representação, a herança será dividida em 2 partes iguais. Uma delas em favor do irmão sobrevivente e outra em favor do sobrinho, que herda por estirpe a cota que caberia a seu pai se vivo fosse. Ok? Mas essa regra, repetindo mais uma vez, ela só incide, ela só tem incidência, só tem validade em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando com irmão concorrer. Ou seja, os sobrinhos concorrendo com os tios. Aí incide essa regra. Agora, se o falecido, que é o segundo exemplo, só deixou os sobrinhos vivos, sendo falecidos os irmãos, aqueles herdam por cabeça, direito próprio, não havendo representação. Então, se na sucessão ele só deixou sobrinhos, não há que se falar em direito de representação. Correto? Percebam aí que esse artigo, percebam, senhores, que esse artigo 1853 também é uma limitação, porque ele fala do direito de representação na linha transversal, que só ocorre quando os sobrinhos herdam com os irmãos. Na verdade, com os tios, né? Ok? Não há que se falar em direito de representação quando só há sobrinhos. Ok? E aí, o 1854 e o 1855 são consequências do direito de representação. Quais são essas consequências? As consequências são que os representantes vão herdar exatamente o que herdaria o representado se vivo fosse. Com outras palavras, o que é que esse artigo 1854 está querendo dizer? O pré-morto não vai herdar porque ele está morto, obviamente. Então, quem vai herdar são os herdeiros desse pré-morto. E esses herdeiros que vão herdar por representação vão receber justamente e tão somente o que receberia o herdeiro pré-morto, o herdeiro falecido. É isso que esse 1854 está querendo dizer. Então imaginemos o seguinte exemplo, presta atenção. Imaginemos aqui o seguinte exemplo. Eu tenho 3 irmãos, irmão 1, irmão 2, irmão 3. O irmão 3, ele tem filho 1 e filho 2. Só que esse irmão 3, ele é pré-morto. Se ele é pré-morto, os filhos dele, no caso, os sobrinhos, vão herdar por representação. A herança, nesse caso, será dividida por 3 cotas. Para herdeiro 1, herdeiro 2 e herdeiro 3. O herdeiro 3, como é pré-morto, a cota dele será dividida em partes iguais entre os seus herdeiros. É isso que esse 1854 está querendo dizer. Ou seja, os representantes vão herdar exatamente o que herdaria o herdeiro representado, sem mais e sem menos.
ok? E o quinhão desse herdeiro parte-se-á em partes iguais entre os representantes. Ou seja, o que receberia o representado, o herdeiro pré-morto, será dividido em partes iguais entre os representantes. Esses artigos falam justamente a hipótese de que os representantes vão herdar justamente o que herdaria o representado. Ok? Ok, senhores? Ok. Pronto. E para a gente encerrar, o 1856... Estão me escutando? Estão me escutando? Sim, né? E para a gente encerrar, o 1856, ele diz assim: o renunciante à herança de uma pessoa pode representá-la na sucessão de outra. Aí são quinhões sucessórios diferentes. Se ele renuncia um quinhão sucessório, ele pode herdar pelo outro quinhão sucessório, já que são títulos sucessórios diferentes. Se ele renunciou à herança, por exemplo, a título testamentário, nada impede que ele herde a título legítimo, que ele seja herdeiro legítimo. Ok? Ok, senhores? Ou então a hipótese em que ele renuncia à herança do pai, ele pode receber a herança do avô. Seria outro exemplo, já que são títulos sucessórios diferentes. Ok? Pois bem, isso aí é direito de representação, e aí também nós já havíamos discutido bastante isso nas aulas anteriores, ok? Pois bem, senhores, agora eu acabo de encerrar toda a matéria da AP1, do 1784 até o 1856. Agora a gente vai entrar na sucessão testamentária, tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo, aqui que eu estou gravando também as aulas, para a gente iniciar um novo vídeo falando sobre a sucessão testamentária, tá bom? Então a gente encerrou a sucessão legítima. Vamos agora iniciar a sucessão testamentária.